Observe as seguintes frases. Choveu. O muro caiu. O bebê chorou. O sabiá comeu a minhoca. O cliente deu o dinheiro à vendedora. Perceba que todas possuem um verbo, mas os participantes do evento que o verbo representa são diferentes em função e número. Esses participantes são chamados de argumentos do verbo. Na primeira frase, choveu, não temos nenhum argumento. Não existe alguém que chova, nem algo que é chovido. O verbo não possui sujeito nem objeto. É o verbo puro que passa a informação necessária. Já em o muro caiu, temos apenas um argumento, o muro. Esse argumento tem uma função menos ativa no contexto de cair. O ato de cair não é algo realizado intencionalmente pelo muro. Assim, o argumento aqui é tratado como um paciente. A ação de cair afeta o muro. É diferente da terceira frase, o bebê chorou, onde o bebê é o único argumento, mas ele possui uma função mais ativa. O ato de chorar é realizado intencionalmente pelo bebê. Assim, o argumento aqui é tratado como um agente. Já na quarta frase, o sabiá comeu a minhoca, temos dois argumentos, o sabiá, que realiza ativamente a ação de comer, e a minhoca, que é afetada pela ação. Então aqui temos um agente e um paciente. E por fim temos a quinta frase, o cliente deu dinheiro à vendedora. Temos três argumentos, o agente, que realiza a ação de dar, o dinheiro, o paciente, que é afetado pela ação, e a vendedora, o recipiente, que é a quem a ação é direcionada. O número de argumentos que um verbo possui é conhecido como valência. As línguas podem usar diferentes maneiras de mostrar a relação desses diferentes argumentos com o verbo e modificá-las por aumento ou diminuição da valência. Chamamos isso de voz. Assim, a gente pode definir voz como a expressão morfológica da diátese, sendo diátese a relação entre o evento expresso pelo verbo e seus argumentos. Ou seja, a diátese é só um termo para se referir a como o verbo e os argumentos se relacionam entre si. A gente pode dividir as vozes em basicamente dois grupos. No primeiro grupo estão vozes que mudam a estrutura sintática dos argumentos sem afetar a semântica. Ou seja, elas modificam como os diferentes argumentos são apresentados na frase. Quem é o sujeito, quem é o objeto, etc. Mas a informação passada é basicamente a mesma. Vamos chamá-las aqui de vozes modificadoras de sintaxe. No segundo grupo estão vozes que mudam a relação semântica dos argumentos junto com a mudança na estrutura sintática. Ou seja, além de modificar quem é sujeito, objeto, etc., elas também mudam a informação passada. Vamos chamá-las aqui de vozes modificadoras de semântica. Se você ainda está muito perdido com tudo que foi dito aqui, fique tranquilo que eu acho que vai ficar mais claro assim que começarmos a ver os exemplos. Vamos começar então falando das vozes modificadoras de sintaxe, pois elas são as mais famosas com o nome de voz que temos por aí. Peguemos como exemplo a frase de dois argumentos que vimos antes. O sabiá comeu a minhoca. A gente pode passar a mesma informação de outra maneira? Pode, né? Podemos dizer, por exemplo, a minhoca foi comida pelo sabiá. Veja como a semântica não mudou. Ainda passamos a mesma informação nessa nova frase, mas a relação sintática dos argumentos com o verbo foi mudada. Em o sabiá comeu a minhoca é o objeto direto da oração. Em a minhoca foi comida pelo sabiá, ela é o sujeito. Já o sabiá é o sujeito na primeira frase, mas na segunda frase se tornou apenas um adjunto adverbial. Não é um complemento obrigatório do verbo, tanto que a gente pode simplesmente dizer a minhoca foi comida. Quando reorganizamos os argumentos para que o paciente passe de objeto direto para sujeito, dizemos que o verbo está na voz passiva. O verbo na sua forma básica, aqui na frase o sabiá comeu a minhoca, acaba sendo chamado em contrapartida de voz ativa. Mas esse termo só faz sentido quando ele é tratado em comparação com uma voz passiva. Em geral, as formas básicas sem uma marcação de voz não recebem um nome de voz específico. Perceba que nesse exemplo do português, a voz passiva precisa ser construída de forma mais analítica, usando um verbo auxiliar, nesse caso ser, junto com o particípio do verbo principal. Mas existem muitas línguas nas quais a voz passiva é marcada de forma mais sintética, com uma modificação morfológica dentro do verbo principal. Veja em japonês, Tori ga mushi o tabeta. O pássaro comeu o inseto. Note que o pássaro é o sujeito e está marcado assim com o sufixo ga. Já o inseto é o objeto e está marcado assim com o sufixo o. Mushi ga tori ni taberareta. O inseto foi comido pelo pássaro. Como no português, agora o inseto é o sujeito da oração, marcado pelo sufixo de sujeito. O agente, o pássaro, se tornou apenas um adjunto adverbial, e o verbo recebeu um morfema extra,
rare, que o passa para a voz passiva. Aqui não temos um verbo auxiliar. A voz passiva é uma conjugação do próprio verbo principal. O que a voz passiva faz, então, é transformar o paciente de um verbo com dois argumentos, ou seja, um verbo transitivo, no sujeito de um verbo com apenas um argumento, ou seja, um verbo intransitivo. Ela modifica a relação sintática dos argumentos e reduz o número de argumentos de 2 para 1, transformando um verbo transitivo num verbo intransitivo. Tanto o português quanto o japonês são línguas com alinhamento nominativo-acusativo, ou seja, que marcam o sujeito de um verbo intransitivo igual ao agente de um verbo transitivo. Dá uma olhada no meu vídeo sobre alinhamento ergativo-absolutivo para entender isso melhor. Pois bem, existem línguas em que é o paciente de um verbo transitivo que é marcado igual ao sujeito de um verbo intransitivo. As línguas de alinhamento ergativo-absolutivo, tratadas lá no mesmo vídeo que eu acabei de recomendar. Pois então, o que acontece numa língua desse tipo de alinhamento? Vamos ver um exemplo com Dirbal. Balan jugumbil bangul yarangu balgan. O homem agride a mulher. Peço desculpa pelo exemplo misógino, mas infelizmente foi o que eu encontrei de exemplo nas fontes que consultei. Aqui, a mulher, Balan Jungumbil, está no caso absolutivo, paciente do verbo, enquanto o homem, Bangul Yarangu, está no caso ergativo, o agente do verbo. O verbo balgan, bater, está na forma básica. Agora, se quiséssemos refrasear isso para transformar o verbo num verbo intransitivo, temos que fazer isso eliminando o paciente e passando o agente para a função de sujeito no caso absolutivo. E da mesma forma como na voz passiva, o argumento eliminado, nesse caso o paciente, pode aparecer como um adjunto adverbial. Assim a frase fica Bayi yara bagun jugubilgu balgalngangu. É difícil traduzir esse tipo de frase para o português porque não temos nada similar na nossa língua. A ideia seria algo como o homem é agressivo com a mulher. Veja que agora temos um verbo com apenas um argumento obrigatório, o homem, o sujeito do verbo. Ele agora está no caso absolutivo e não mais no ergativo como na frase anterior. O verbo, que antes era transitivo, agredir, agora é um verbo intransitivo, algo como ser agressivo. A mulher, que antes era o paciente, agora é um adjunto adverbial, um complemento não obrigatório. Eu poderia simplesmente dizer Bayiyara balgalnganu. O homem é agressivo. Veja que o verbo possui um morfema adicional, um a, que marca essa mudança de valência dele. Chamamos esse tipo de voz antipassiva. Em contrapartida, a voz básica em línguas ergativas, assim, é por vezes chamado de voz paciente. Caso tenha ficado um pouco complicado demais ainda para você que não entende muito de línguas com esse tipo de alinhamento, comenta aí que quem sabe no futuro eu faço um vídeo mais detalhado sobre línguas ergativas absolutivas. Pois bem, esses são os principais tipos de vozes modificadoras de sintaxe. Se você está gostando do conteúdo e ainda não é inscrito no canal, vê se te inscreve aí. Aqui sempre chega conteúdo novo sobre línguas e linguística. E se você já é inscrito e quer me ajudar a manter o canal trazendo conteúdo com frequência, que tal se tornar um membro aqui pelo YouTube? A sua ajuda é muito importante. O retorno financeiro que o canal me traz com anúncios ainda é uma merreca de poucos centavos por dia que não chegam nem perto de compensar o tempo que gasto produzindo conteúdo. Se você decidir se tornar um apoiador, você ganha alguns benefícios como agradecimento, incluindo selos de fidelidade e emojis personalizados, prioridade de resposta dos comentários e possibilidade de me consultar por e-mail ou WhatsApp para assuntos relacionados ao canal que você quiser. E dependendo do nível que você assinar, ainda pode ter direito a participar de grupos de WhatsApp comigo e outros apoiadores e ter direito a conteúdo exclusivo, como livros e artigos que uso como referência para vídeos, além de material para aprender uns reikiano e outras línguas. Vale a pena, hein? E muitíssimo obrigado aos poucos apoiadores que o canal já tem. Vocês têm um lugarzinho especial no meu coração. Agora vamos falar das vozes modificadoras de semântica. Para tentar entender como elas funcionam, vamos usar um exemplo de algo similar no português. Jair morreu. Aqui temos um verbo com apenas um argumento, Jair, que é o sujeito funcionando como paciente. A ação de morrer não é desempenhada voluntariamente pelo sujeito. Agora veja essa. Luiz matou Jair. Jair segue sendo paciente, mas agora é sintaticamente o objeto direto de um verbo transitivo. O verbo matar pede um argumento adicional, o agente, que é aqui o sujeito, Luiz. Veja que os verbos morrer e matar são verbos separados em português, mas a gente poderia tentar refrasear a segunda como algo como Luiz fez morrer Jair. Transformando morreu em fez morrer, aumentamos a valência do verbo e transformamos o sujeito em objeto. Mas diferente do que faz uma voz passiva ou antipassiva, existe também uma mudança semântica no verbo.
Afinal, morrer e fazer morrer, matar, são coisas diferentes. Não é apenas uma mudança na posição dos argumentos como em matar e ser morto. Pois bem, quando pegamos um verbo intransitivo onde o sujeito é um paciente, como nesse caso, e transformamos ele num objeto de verbo transitivo ao introduzir um agente, dizemos que o verbo está na voz causativa. No turco, a voz causativa é marcada morfologicamente por uma modificação do verbo mesmo. Veja, Hasan öldü. Hassan morreu. Ali Hasan'ı öldürdü. Ali matou Hassan. Note como o verbo matar em turco não é um verbo separado de morrer como em português. Ele é apenas o verbo morrer na voz causativa, uma conjugação do verbo que marca o sujeito como causador do evento. É basicamente isso que a voz causativa faz. Ela traz um argumento a mais para o verbo, o agente causador do evento, enquanto transfere a função do paciente de sujeito para objeto. Mas a voz causativa não precisa ser marcada só em verbos intransitivos. Ela pode ser marcada em verbos transitivos também, aumentando a valência de 2 para 3. Vamos ver de novo um exemplo do japonês. Onna ga e o mita. A mulher viu a figura. A mulher é o agente do verbo ver e a figura é o paciente, o objeto. Otoko ga onna ni e o miseta. O homem mostrou a figura à mulher, ou literalmente algo mais como o homem fez ver a figura à mulher. Veja que o verbo miseta, mostrou, não é um verbo separado de mita, viu, mas apenas uma conjugação dele na voz causativa. Afinal, mostrar é fazer ver. Ao passarmos o verbo transitivo para a voz causativa, o sujeito passa para a função de objeto indireto e o agente é introduzido como um argumento novo para ocupar seu lugar. E se a gente pode aumentar a valência do verbo pela voz causativa, introduzindo um agente que causa o evento, será que a gente não pode fazer também o contrário e diminuir a valência de um verbo ao remover o agente? Claro que pode. A voz passiva, como a gente viu antes, é uma forma como isso pode ser feito. Minha mãe abriu a porta, na voz ativa. A porta foi aberta pela minha mãe, na voz passiva. Mas apesar de a gente poder omitir o agente na voz passiva e dizer apenas a porta foi aberta, a forma como a voz passiva é construída ainda mantém a mesma relação semântica e deixa claro que existe um agente que realizou a ação. Mas a gente também pode modificar o verbo de forma que um agente não seja mais necessário, que não seja explícito nem implícito. Em português a gente pode fazer isso dizendo a porta abriu. Assim como na voz passiva, a gente transferiu o paciente de objeto de um verbo transitivo para sujeito de um verbo intransitivo. Mas o agente não é mais necessário. A gente alterou também o valor semântico, pois a porta abriu não implica que isso foi causado por alguém. Chamamos esse tipo de voz, onde o agente é eliminado por completo e o paciente passa para sujeito, de voz anticausativa. Novamente, existem línguas nas quais a voz anticausativa é marcada morfologicamente no verbo. De novo, temos o turco como exemplo disso acontecendo. Annem kapıyı açtı. Minha mãe abriu a porta. Kapı açıldı. A porta abriu. Perceba que o verbo abrir recebeu um morfema extra, que o passou para a voz anticausativa. Até agora, todas as vozes que vimos costumam interferir no sujeito da oração, seja transferindo o objeto para ele como na voz passiva e anticausativa, ou passando ele para o objeto como na voz causativa. Mas existem também vozes que não interferem no sujeito e afetam apenas outros argumentos. Vamos tentar de novo começar vendo um análogo em português para depois aplicar uma língua em que isso acontece. Veja a frase, eu penso nas consequências. O verbo pensar não exige um complemento, né? Eu posso dizer simplesmente eu penso e tá ok. É um verbo basicamente intransitivo. As consequências aqui são marcadas com um adjunto adverbial, um complemento não obrigatório do verbo, introduzido nesse caso com uma preposição, em. Mas a gente pode tentar falar isso de outra forma onde as consequências se tornam um argumento obrigatório do verbo, um objeto direto no caso. Mas em português, para fazer isso, a gente tem que usar um verbo inteiramente novo. Eu considero as consequências. O que fizemos aqui foi passar um complemento não obrigatório, que estava no adjunto, para uma posição de complemento obrigatório, um objeto direto. Chamamos esse tipo de voz aplicativa. A gente pode encontrar uma voz aplicativa marcada morfologicamente no usriquiano. Ich denke an die Konsequenzen. Eu penso nas consequências. Aqui, como na frase em português, as consequências são introduzidas como um adjunto. O verbo denke, pensar, não exige objeto nenhum. Ich bedenke die Konsequenzen. Eu considero as consequências. Veja que o verbo considerar foi formado pelo acréscimo de um morfema adicional ao verbo pensar.
A gente pode considerar ele como uma voz aplicativa desse verbo então. Agora as consequências são um objeto direto, um complemento obrigatório do verbo. Esses são os principais tipos de vozes que a gente pode encontrar em línguas pelo mundo, mas não os únicos. Às vezes, diferentes vozes podem se fundir ou ter diferentes aplicações dependendo do contexto. Um dia eu posso abordar algumas delas mais especificamente, mas para isso eu conto com a sua ajuda. Além de apoiar o canal diretamente aqui pelo YouTube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se. Escolha o que for mais conveniente para você. Ou caso você não possa assinar e se tornar um apoiador regular, ainda pode fazer doações espontâneas de qualquer valor via Pix ou fazendo um valeu demais aqui no YouTube. Mesmo um realzinho já ajuda muito, e mande junto uma sugestão de vídeo. Sugestões de apoiadores são sempre prioridade. Formas de ajudar o canal de graça são com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações e comente muito aí embaixo. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo. Tudo isso é de graça e ajuda demais o canal. E me segue também lá no Instagram. Obrigado e até mais!